Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, então. Para iniciar o nosso estudo de Daniel, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus, da terra, de todo esse universo, da imensidão desse universo, e o Senhor se inclina para nos ouvir. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso, Pai. Não temos palavras, Senhor, para agradecer tamanho amor que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos moveu essa noite. O Senhor moveu cada um aqui, cada janelinha dessa, Senhor, para que pudéssemos aprender mais do seu grande amor por nós. Espírito Santo, venha falar mais uma vez por intermédio do nosso irmão e professor Coragem. E o Senhor o inspire essa noite como o Senhor tem inspirado. Dê sua sabedoria, Espírito Santo, porque o Senhor é o autor da Bíblia, o Senhor é o autor da palavra. Então, não há pessoa, não há Deus mais capacitado que o nosso Deus que escreveu toda a nossa palavra. Então, por favor, Espírito Santo, nos dá o entendimento, abra nossa mente, nossos olhos, coração e tire tudo que venha nos atrapalhar neste momento de aprender de Ti. Esteja com a família do nosso irmão Coragem também, com o Gabriel, com a Tati, cada família aqui representada também, Senhor, nesse início de semana. Nós estamos dedicando as primeiras horinhas dessa semana, Senhor, para já buscar a Ti. O que nós vimos essa semana na lição mais uma vez, escolhemos, Senhor, primeiro Te servir. Escolhemos primeiro buscar a Ti. E no altar da nossa casa, em primeiro lugar, vem Ti, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Esteja conosco agora. E é no Teu nome que eu termino esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Está contigo a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todos. Hoje nós temos a introdução a Daniel 7. Talvez você que já gosta e já tem acompanhado os estudos de Daniel vai falar assim, introdução a Daniel 7. Que coragem está aprontando aí, hein? Porque a visão e a forma como eu estudo o livro de Daniel, e eu agradeço a Deus por isso, me fez buscar compreender melhor o que significava aquela visão, né, de Daniel capítulo 7. E para a gente chegar até Daniel 7, nós vamos dar uma viajada aí pelo Velho Testamento. A mesma coisa nós vamos fazer quando nós estivermos no Apocalipse. Antes de entrar no Apocalipse, a gente faz a revisão de algumas coisas de Daniel. Eu tenho esse costume, porque é natural que ao longo do tempo, mesmo nessa rotina que nós estamos aqui, de estudar aí o ouvindo a voz de Deus, e depois as profecias de Daniel, nós temos uma dificuldade que é normal, todo ser humano acaba esquecendo uma ou outra coisa. E a intenção hoje é justamente resgatar algumas coisas para nós chegarmos em Daniel capítulo 7. A primeira coisa que eu quero já falar para vocês nessa noite, madrugada para mim, noite para vocês, é que vocês abram a Bíblia de vocês em Êxodo 25. E ali a base, o lastro, para nós entendermos as profecias, está justamente em Êxodo 25. E eu leio assim o versículo 8, e me farão um santuário. Está escrito, nós já estudamos aqui, já passamos aqui vários dias, né, vários, está aí, e Sandra tem divulgado no canal os estudos, então, pelo menos 3 estudos falando sobre o santuário e as festas, 3 ou 4 estudos. E aí, o versículo que você já lembra, que nós estudamos aqui, é me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Isso é Cristo pedindo ao povo de Israel. E ele ainda dá outra informação. Olha, conforme é tudo o que eu te mostrar, Moisés, está ouvindo, Moisés? Estou, Senhor. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então Moisés ouviu, Moisés teve acesso a essa informação divina e ele providenciou. Então, quando eu olho para o santuário, eu preciso entender que Daniel trata desse assunto também. Inclusive, o capítulo 8, que nós vamos estudar em algum momento aí para frente, né? De agora em diante, vai tratar também de santuário. Então, eu preciso recordar essa história do santuário. Bom, então Deus pediu para fazer o santuário e estabeleceu as regras de todo esse ritual, dos sacrifícios contínuos, dos sacrifícios e de todas as festas que nós estudamos isso de forma aí um pouco mais ampla.
e eu vou precisar resgatar a festa, a sexta festa, que é a festa da expiação, quando nós estivermos entrando lá em Daniel capítulo 8. Não tem jeito, tá vendo? Vai e volta, e a Bíblia é uma história que se repete, se amplia, e o conhecimento é progressivo, você vai compreendendo, 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 até clarear para aquilo que Deus quer que nós saibamos. Tem muita coisa que nós não vamos conseguir entender aqui, desse lado da eternidade, isso nós só vamos entender no céu. E para isso nós temos as regras, que foi a primeira aula que nós tivemos aqui, e alguns alunos ainda estão aqui, né, daquela época, né, e outros foram agregando ao nosso estudo ao longo do tempo. Então, vocês vão lembrar que eu postei algumas colunas em algumas tochas, e entre elas tem ali nós ficarmos sempre limitado, ligado, ou seja, nós ficaremos sempre dentro daquilo que está escrito. Então, se está escrito, serve para nós. Se não está escrito, não vamos especular, porque nós não temos autorização divina para isso. E vocês lembram muito bem que eu falei para vocês, gente, nós precisamos sempre responder com o que está escrito. E essa coluna está em Deuteronômio 29, 29, que diz assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, se ele não falou, amigo, esse nós chamamos de testemunhos secretos. Não tenho interesse em testemunhos secretos, só em testemunhos seletos, aqueles que foram revelados. Porque aqui vai dizer, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Foi o que Deus disse a Moisés, e ele escreveu no livro de Deuteronômio. O que o santuário traz para a gente? Que está em Daniel capítulo 7. Não vou fazer leitura de Daniel 7 hoje, é só a introdução, mas eu já quero avançar um pouquinho para vocês entenderem o que está em Daniel 7. Você que é leitor de Bíblia já sabe. Eu espero que você tenha estudado, né, o capítulo 7 antes de chegar aqui conosco. Mas lá no capítulo 7, vocês vão lembrar que Daniel ele teve uma visão. E na visão de Daniel, no capítulo 7, ele vê três animais, né? Ele vê 4 animais, aliás. Dos 4, 3 eram semelhantes com os animais que nós conhecemos. E um ele falou, eu nunca vi. É um animal terrível e espantoso. E Daniel, ao tratar dessa informação, ele nos diz exatamente aquilo que nós estudamos, que esses animais eram animais que representavam reinos. Olha que coisa. Mas você lembra, nós falamos aí do santuário, hein? Grava essa informação, santuário Daniel 7. Mas vocês vão lembrar também que nós temos, no capítulo 2, um rei tendo um sonho. Nós já estudamos aqui, vocês lembram disso, né? E aí, o que acontece? Nesse sonho, são passados diante dele, diante do rei, aparece uma estátua, né? Nós vimos, e essa estátua tem metais, cada parte da estátua, digamos assim, representa um período de tempo, um período de reino. E aí nós vamos ver que Deus, por misericórdia, apresenta isso para Daniel. E aí o que Daniel faz? Daniel, ele recebe uma visão. Eu vou ler para vocês aqui Daniel 2,19, o que está escrito. Rapidamente, Daniel 2,19, ele diz assim, ó. Então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. E olha que legal! Então, Nabucodonosor teve um sonho, e para Daniel esse sonho foi dado como visão. Percebeu? Então, a primeira visão que você encontra no livro de Daniel está no capítulo 2. Eu pedi o tempo todo, gente, vamos datando os capítulos, porque isso é importante. O capítulo 2 ocorre no ano 603 a.C. Então, eu pedi, anota aí no cabeçalho da Bíblia. Claro que algumas pessoas vão datar como 602, outros vão datar como 603, e assim por diante. Eu falei, olha, nós vamos procurar tratar desse assunto da forma mais tranquila possível. Então, o ano é o 603 a.C., e aí Daniel teve a visão do sonho de Nabucodonosor. Que legal! Então, Nabucodonosor sonhou, mas Daniel teve a visão. Você viu ali agora Daniel 2,19. O que isso tem a ver com o santuário? Calma, calma que nós vamos chegar lá. Ocorre que aí nós temos o capítulo 7.
E no capítulo 7 de Daniel, você vai datar aí como o ano 553, 553, 552. E na minha Bíblia diz que no versículo 1 eu vou ler, hein? 7:1. No primeiro ano de Belsazar, Belsazar nós agora, lembra que o livro de Daniel faz isso? Ele vai e volta algumas vezes, né? Então, o capítulo 7 diz do primeiro ano de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, que ficou no reino de Babilônia enquanto seu pai viajou para resolver outras coisas. E no capítulo 7, ele ali está como o corregente, digamos assim, o rei de Babilônia. E aí Daniel teve sonhos e visões, diz a Bíblia. E logo quando ele acordou, ele escreveu esses sonhos, essa visão, e ele relatou a soma das coisas. E como eu disse, ele sonha com 4 animais. 3 dos animais, ele diz, são semelhantes. Mas um, ele fala, é terrível e espantoso. O que essa visão tem a ver com o santuário? Eita, pergunta que não quer calar. Bom, então agora nós temos, vamos colocar aí, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico, vai facilitar a vida de vocês, mas agora eu preciso que vocês comecem a viajar comigo e imagens apareçam na cabeça de vocês, que é para isso solidificar o conhecimento para vocês, tá? Ano 603, Daniel tem a visão da estátua que representa reinos. 50 anos depois, Deus dá uma visão para Daniel, que é a visão do capítulo 7. Então, entre o capítulo 2 e o capítulo 7 são passados 50 anos. 603, capítulo 2, 553, capítulo 7. Algumas vezes, muitas vezes, quando eu fui falar nas igrejas, eu tratava o livro de Daniel só como Daniel mesmo. E aí um dia eu estava estudando a Bíblia, eu comecei a orar, né? Eu falei, mas meu Deus, 50 anos sem visão para Daniel, não teve nada assim que poderia clarear, poderia ser importante, significativo para nós entendermos o capítulo 7 de Daniel. Por que 4 animais? Lembra que a pergunta do capítulo 2 que nós fizemos a nós mesmos é por que uma estátua? E por que essa estátua tinha metais? A Bíblia responde, no próprio livro de Daniel. Eles eram adoradores de imagens e os metais eram os metais utilizados para fazer suas obras, né? Suas estátuas. Então Deus, para falar com alguém que era pagão, tratou de levar uma mensagem dentro da realidade dele. Como Deus fez, e nós fizemos um paralelo muito interessante com a história de José no Egito, em que o faraó dos dias de José também sonhou com o Nilo. Ele pensava que o Nilo era Deus, e sai do Nilo vacas gordas e magras e espigas abundantes e espigas bem fraquinhas, digamos assim. E o rei, que era o faraó, né, do Egito, por entender que o Nilo era Deus, então Deus acabou falando com aquele menino como ele entendia, como fala com Nabucodonosor, nesses dias como Nabucodonosor entendia também. Era possível chegar a mensagem para ele. 4 animais. Os metais da estátua. E agora, Êxodo 25. Em Êxodo 25, você vai perceber que ali, quando Deus pede a Moisés para fazer o santuário, então Deus ele pede que ao redor do santuário que estivesse acampando nossos irmãos hebreus. E o acampamento dos hebreus era um acampamento muito organizado, em que eles acampavam por insígnia, ou seja, por bandeira. E aí vocês vão lembrar que eu falei para vocês a respeito das bandeiras. Você não vai encontrar muitos detalhes na Bíblia a respeito de qual tribo tinha determinada bandeira. É claro que quando você lê o livro de Gênesis, no momento em que Jacó está abençoando seus filhos, ele vai citar algumas coisas que são lembradas por nós até hoje. Com relação a Judá, é tratado como leão e assim por diante. Então, nós tínhamos ao redor do santuário o povo acampando, e esse acampamento era selecionado e era realizado conforme a indicação de Deus, e essa forma de acampar ao redor do santuário nos lembra um acampamento, digamos assim, militar. Então, eles estavam acampados ao redor do santuário, e dentro do santuário, no lugar mais íntimo do santuário, ficava o lugar santíssimo. Então, você tinha um pátio, lugar santo e santíssimo. E dentro do santíssimo ficava a Arca da Aliança, uma espécie de
trono, onde os anjos ficavam nos lados e alguém, né, poderia sentar ali como rei. Então, na pesquisa que eu fui fazer, eu descobri, presta atenção, tá? Que na teocracia divina, ou seja, nessa formação, vamos chamar assim, do Estado que Deus pretendia realizar ali para aquele povo que tinham saído do Egito, vocês lembram, com o milagre de Deus. Então, Deus tinha o propósito de manter em Israel um sumo sacerdote. Aqui tem um detalhe interessante. Nós temos, dentro dessa organização que Deus estabeleceu para Israel, os 3 títulos de Cristo. Então, nós tínhamos ali um sumo sacerdote, que o primeiro sumo sacerdote que eu e você conhecemos, está no livro de Êxodo, foi Arão. Nós tínhamos um profeta, e esse profeta, nós sabemos, foi Moisés. Então, na primeira formação, o rei era Cristo, o sumo sacerdote era Arão e o profeta era Moisés. Então, quando você olha para essa forma, para essa organização ali estrutural do reino dos hebreus, vamos falar assim, estabelecido por Deus, você vai encontrar esses 3 títulos que mais à frente nós vamos atribuir, porque são títulos de Cristo. Então, quando eu olhei para o livro de Daniel, que eu olhei para o santuário, eu falei, eu preciso entender a mensagem do santuário dentro do livro de Daniel. E aí, para sua e a minha surpresa, quando nós chegarmos no capítulo 12 de Daniel, eu vou tratar desse assunto agora apontando para vocês qual capítulo vai falar do título de Cristo. Mas aí vem a pergunta: o que os 4 animais têm a ver com o santuário? Para responder essa pergunta, eu fui orar e aí eu entendi que nesse intervalo de 50 anos que Daniel não teve visão, repito para você que chegou agora, Daniel capítulo 2 ocorre lá pelo ano 603 e Daniel capítulo 7 vai acontecer no ano 553, aproximadamente 50 anos entre Daniel 2 e Daniel 7. Deus ficou 50 anos sem trazer uma mensagem para Daniel. Nesse intervalo, vocês sabem o que aconteceu na vida dos amigos de Daniel. Os 3 foram lançados na cova, né? E tempos depois, Daniel é lançado. Depois do capítulo 7, Daniel é lançado na cova dos leões. Os amigos na fornalha, Daniel na cova. Mas nesse intervalo não teve visões. Sabe o que acontece? Para você entender Daniel 7, a beleza de Daniel 7, você precisa pedir ajuda de Ezequiel. Na semana passada eu falei para vocês que nós íamos precisar disso. Ezequiel. Lembra que Deus levantou pelo menos 3 profetas nesse período do período em que o povo dele estava cativeiro, foi levado como escravos para a Babilônia? Deus levantou Jeremias, Deus levantou Ezequiel e Deus levantou Daniel. E aqui também tem um porquê. Por que Daniel? Por que Jeremias? Por que Ezequiel? Você vai ficar feliz quando nós estivermos terminando o livro de Daniel. Sua mente vai abrir, você vai compreender coisas que você vai agradecer a Deus, porque Deus permitiu que você conhecesse. Muito bem, então Daniel capítulo 7. Para eu entender melhor, eu preciso dessa introdução. Relembrar do santuário, relembrar como era a organização do povo de Deus ali naquele primeiro momento e tentar ter isso como pano de fundo para a gente entrar em Daniel capítulo 7. Vocês lembram, para que ninguém fique com dúvida, que quando o povo pediu um rei, o povo de Israel pediu um rei e foi a Samuel conversar com Samuel, e eles pediram um rei, Samuel ficou triste, vocês lembram? Samuel ficou triste porque ele diz assim, olha, Senhor, eu fui rejeitado, porque eles estão pedindo um rei. E Deus falou assim, ô Samuel, eles não rejeitaram, não foi você não, filho. O rei, no caso, era Deus. Então, nós observamos aqui o seguinte, que nessa organização, o profeta falava em nome de Deus, o sumo sacerdote representava Deus, e Deus era o próprio rei de Israel. Até o dia que o povo se reuniu e falou para Samuel, nós queremos um rei igual às outras nações. Samuel falou, não, não acredito que vocês estão falando isso. Sim, Samuel, nós queremos ter um rei como as outras nações também têm. E aí
vocês podem acompanhar essa história, em 1 Samuel, capítulo 8. O povo de Deus chegou, se reuniu, está no versículo 4 em diante, e aí eles falam para ele que querem um rei. E aí Samuel diz assim, ó, versículo 6 do capítulo 8. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Estou lendo 1 Samuel 8, versículo 6. Samuel disse, porque eles disseram a Samuel, dar-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E a Bíblia diz, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo, quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine, ou para eu não reinar sobre eles. Não esqueçam disso. Sumo sacerdote, Arão. Depois foi mudando, né? Arão faleceu, veio Eleazar e assim por diante. Profeta, Moisés. E rei era Deus. Isso na formação inicial ali no deserto. Tanto é que vocês estão vendo o que Samuel falou no capítulo 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, o próprio Deus dizendo, eles rejeitaram a mim como rei, para reinar sobre eles. Esses três atributos, ou esses três títulos, esses três cargos, você vai encontrar também no livro de Daniel. Só que no livro de Daniel, esses cargos são atacados, eles são usurpados. Alguém tenta pegar esses cargos para si, que são cargos que Deus atribuiu, que são cargos que pertencem a Cristo. E é isso que Daniel vai nos mostrar a partir de agora. Antes da gente, digamos assim, explorar, não será o caso de hoje, mas a gente já está adiantando aqui, né? O capítulo 7, que aí vocês vão ver, no capítulo 7, um leão aparece no versículo 4, com asas, mas esse leão, depois é dito, ainda no versículo 4, que ele tem coração de homem. No versículo 5 mostra um urso que ele se levanta de um lado, é como se esse urso tivesse um problema, de que ele está com o seu corpo mais pendendo de um lado, né? É como se um lado fosse mais fraco do que o outro. E tem 3 costelas na boca. Você nunca viu um urso assim, né? Nem eu. Ainda bem. Bom, aí no versículo 6 você tem um leopardo. Leopardo diferente, com 4 cabeças e 4 asas. Olha que coisa. Asas de ave. Lá no capítulo, no versículo 4, você tem um leão com asas de águia. Esses detalhes são importantes no estudo do capítulo 7. Aí vem o versículo 7 do capítulo 7, que diz assim, o quarto animal era terrível e espantoso. Daniel não encontra na natureza, na nossa fauna, ou na fauna ou que ele conhecia, um animal que ele possa dizer, não parece com um camelo, parece com isso. Não, não parece com nada, é terrível e espantoso. Tem cabeças, tem chifres, um chifre que apareceu entre as 10 cabeças, né, ou que surgiu, e depois desses 10 chifres que ele tinha, sobre a cabeça, aliás, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer aqui no versículo 7. Ele era diferente de todos os animais antes dele, tinha 10 chifres. Então era um animal terrível, espantoso, que tinha em sua cabeça 10 chifres. Só que Daniel falou assim, peraí, mas enquanto eu estava olhando, eu vi que surgiu um chifre pequeno e ele foi capaz de derrubar 3. Só que os outros chifres eram chifres normais. Mas esse que surgiu tinha olhos e boca. Então, a Bíblia vai dizer o que significa olhos e boca. Quando eu olho para essa visão, e aí, claro que no versículo 9 vai surgir um ancião de dias e vai estabelecer o juiz, etc, etc. Mas quando eu olho para essa visão, eu me perguntei durante muito tempo, por quê? Por que animais? Por que esses animais? E o que isso significa? Até que, como eu disse para vocês, eu descobri no livro de Ezequiel, no capítulo 1, que 40 anos antes da visão de Daniel, capítulo 7 é muita informação, depois você assiste de novo, tá? 40 anos antes da visão de Daniel 7, Deus deu a Ezequiel uma visão no capítulo 1, no ano 593. Então agora eu sei, no ano 603, Deus deu uma visão a Daniel sobre as sequências dos reinos deste mundo. Essa visão foi justamente o que Nabucodonosor sonhou e esqueceu.
alguns anos depois, 10 anos depois, Deus dá uma visão para Ezequiel, que é a visão que nós vamos estudar rapidamente hoje, que está completamente ligada ao santuário. Essa visão de Ezequiel, capítulo 1, 40 anos depois, Deus dá uma visão para Daniel, capítulo 7. Então, quando eu pego Daniel 2, Ezequiel 1 e Daniel 7, aí a minha mente entendeu por que de 4 animais de Daniel, capítulo 7. E é o que nós vamos entender agora. Abre a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 1. Então, Ezequiel, capítulo 1, essa visão aconteceu ali pelo ano 593, como eu disse, 10 anos depois de Daniel, capítulo 2, e 40 anos antes de Daniel, capítulo 7. Desculpa. A minha Bíblia diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º do mês, que estando eu, Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, eu tive visões de Deus. O que você viu, Ezequiel? Versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Olha que coisa. Você viu, você lembra que Daniel, capítulo 7, eu espero que você esteja também de olho aí nos 2 capítulos agora, para que nós entendamos. Daniel, no versículo 2, ele viu que o mar grande estava agitado e os 4 ventos. Ezequiel, capítulo 1, diz que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma nuvem, um fogo, estava no meio dela, e estava no meio uma coisa como cor de ambar, que saía do meio do fogo. E no meio dela, Ezequiel viu 4 seres viventes. Eu falei, meu Deus, por que eu nunca li assim? Por que eu nunca fiz esse paralelo entre Ezequiel e Daniel? Ezequiel 1 e Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 viu 4 bestas, 4 animais, enquanto Ezequiel capítulo 1 vê 4 seres viventes. Não é coincidência. E Ezequiel vai dizer assim, ó, os 4 seres viventes tinham a seguinte aparência. Eram semelhantes, gente, até as palavras. Olha o que Daniel diz. Eu vi, o primeiro era semelhante ao leão, o segundo era semelhante ao urso, e o terceiro era semelhante ao leopardo. Eram semelhantes. No livro de Ezequiel, capítulo 1, 40 anos antes de Daniel, capítulo 7, Ezequiel acabou de dizer para mim, Coragem, eu vi animais, eu vi seres, aliás, e esses seres eram semelhantes. Percebeu? E a aparência, aí ele vai dizer como era a aparência. Antes de ler Ezequiel, capítulo 1, e a gente ficar fazendo para que nós façamos esse link com Daniel, capítulo 7, eu preciso relembrar para vocês o que nós estudamos no santuário. E eu vou postar agora na tela algumas imagens para nós falarmos sobre ela. E, como eu disse hoje, a intenção é fazer esses paralelos e depois, na próxima semana, né, no próximo estudo, é que nós teremos a oportunidade de seguir, digamos assim, o, ampliar essa visão. Deixa eu só fechar essa tela e colocar a imagem maior, só um minuto. Só um minutinho. Acabei fechando aqui o PowerPoint. Não é um PowerPoint top, digamos assim, a intenção é só nos fazer relembrar mesmo os conteúdos. Então, em outro momento, talvez a gente utilize uma outra tecnologia para deixar isso mais tranquilo. Recapitulando, você vai encontrar isso no livro de Êxodo. Era assim que o acampamento era, e eu já expliquei isso para você, só estou relembrando. E aí, para quem entrou agora, é a primeira vez que está acompanhando. Então, aqui está tabernáculo, ó, lugar santo e santíssimo. Aqui na frente, você tinha os 2 móveis. Esses móveis ficavam no pátio externo. Altar de holocausto, pia, com água. E aqui está o lugar santo e santíssimo juntos. Aqui dentro, na menor parte, ou na parte pequena do santuário, ficava a Arca da Aliança.
Arca da Aliança, em que tinham 2 anjos, e esses anjos, eles ficavam dispostos como em uma posição de adoração, reverência aos mandamentos e, digamos assim, reverência ao Criador. Eram 2 querubins, vamos chamá-los assim. O que acontece é que pouca gente sabe, até porque isso aqui é mais difícil para você conseguir essas informações. Por quê? Porque você precisa dar uma estudadazinha mais ampla para você chegar a esse conhecimento. Cada tribo tinha uma bandeira, como nos desbravadores. Cada unidade não tem uma bandeira. Eu já fui desbravador. E a minha bandeira tinha uma pérola, né? Um diamante, porque o nome do nosso clube era Diamante Real. E aí o que acontece? A tribo de Dan, por exemplo, que ficava ao norte, grave esses detalhes. Ao norte ficava a tribo de Dan. E a tribo de Dan era responsável para cuidar da tribo de Assé e Naftali. Então, quando a trombeta ou alguém anunciava para o acampamento sair, não saía todo mundo desesperado, não era tudo organizado. As coisas de Deus são organizadas. Então, a tribo de Dan, quando o norte tinha que avançar, Dan controlava para que tudo estivesse organizado. Então, Dan, vamos chamar aqui de tribo mestra. Ela ia à frente, ela ia conduzindo, ela ia guiando ou distribuía de alguma forma para ajudar essas outras 2 tribos. E qual era o símbolo da tribo de Dan? Uma águia voando. Grava essa informação, tá? Dan. Efraim ficava no oeste, ou seja, no ocidente, no pôr do sol, no fundo do tabernáculo. Então, Efraim era responsável para conduzir Manassés e Benjamim. Essa distribuição aqui era perfeita, viu, pessoal? Então, Benjamim e Manassés tinham como tribo mestra Efraim. E Efraim era representado por um novilho. A bandeira de Efraim era um novilho. Do lado sul do santuário, nós tínhamos 3 tribos: Ruben, Simeão e Gade. Ruben era o responsável por ajudar na condução e na organização do sul. Qual era a tribo de Dan? Qual era a imagem que aparecia na bandeira? A imagem de um homem. E por fim nós temos as tribos que ficavam para o lado do nascente do sol, o oriente, o leste. Que tribos eram essas? Dan, ou desculpa, Judá, Isacar e Zebulon. E qual era o símbolo de Judá? Lembre-se, Judá estava ali responsável por conduzir as outras 2 tribos. E claro, tinha que cuidar também da proteção. Essas tribos aqui, ó, estavam cuidando da proteção do santuário. Olha que legal. E qual era o símbolo da tribo de Judá? Um leão. Olha que legal. Bom, aí vocês vão falar assim, irmão Coragem, eu abri a Bíblia toda e não vi em nenhum lugar dizendo que as bandeiras eram assim. É verdade. Você vai encontrar isso em livros relacionados com a cultura judaica, inclusive com, digamos assim, informações tardias dessa época. Mas também, como eu disse, se você olhar a bênção de Moisés sobre as tribos, a bênção de José, de Jacó sobre as tribos e de José, o que foi comentado ali, você pode chegar à conclusão que, de fato, eles tinham essas bandeiras, esses símbolos em suas bandeiras. E aí tem algo muito especial nisso tudo, porque você vai encontrar muitas vezes Jesus sendo chamado em um dos 4 evangelhos como leão da tribo de Judá. Lembra? Mas também você vai encontrar muitas vezes Jesus sendo chamado como filho do homem. Olha que legal. Você também vai encontrar Jesus sendo chamado como Deus e também como servo sofredor. Então, essas bandeiras representavam também o ministério ou fase da vida de Cristo, dos próprios evangelhos que tratam da vida de Cristo. Você vai ver que João dá uma ênfase enorme de Jesus como Deus. E a águia tem essa função de apresentar
de representar a divindade, digamos assim, dentro do contexto do judaísmo ou daquilo que era apresentado por eles. Já o leão, Jesus também é chamado do leão da tribo de Judá. E você vai ver que em um determinado evangelho, entre os quatro, tratam Jesus como o leão da tribo de Judá. Assim como você vai ver o próprio Ezequiel sendo chamado muitas vezes de filho do homem. E Jesus também é chamado filho do homem. Então, essa disposição e essa coisa toda aqui está relacionada com Jesus e com o santuário, porque Jesus vai dizer, João, no livro de João, algumas vezes, no momento que Jesus disse que ele ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, ele estava falando de si mesmo, porque o santuário representa, apresentava, informava de que um dia nós teríamos, como nós já tivemos, Jesus vindo encarnado para viver cada coisinha dessa aqui, que representa a justiça de Cristo, a justificação, a santificação e a glorificação. É Cristo trabalhando para a minha salvação. Então, quando eu bato o olho nisso aqui, eu entendo que Dan, Judá, Rúben e Efraim eram guardiões. Nem sei se a palavra é essa mesmo. Eles eram guardadores, eles eram aqueles que tinham que cuidar da estrutura do santuário e também de preservar, digamos assim, as coisas que Deus tinha estabelecido. Eram 4 tribos responsáveis por isso. Alguém vai dizer, e qual era a função, então, do Gersonita? Esse Gersonita aqui é filho, irmão de Coate, de Merari, ou Merari, alguns chamam assim, filhos de Levi. É claro que Moisés também teve um filho chamado Gerson, viu, gente? Mas esse Gerson daqui não é os de Davi, não. A família de Davi sentava aqui, ó, desculpa, habitava junto com a família de Arão na frente do santuário. Então, se eu quisesse entrar no santuário, eu tinha na frente do santuário o acampamento da tribo de Judá e também ali estava Moisés e Arão e de um lado acampava parte dos levitas ao lado e atrás. E não podemos esquecer que esses rapazes também eram levitas, né? E tinham uma função. Percebe que os levitas estavam ao redor do santuário. Vocês entenderam agora por que os 144 mil estão junto com Cristo? São os novos levitas. Olha o Apocalipse fechando aqui com o Êxodo. E às vezes a gente não dá importância para o Êxodo. Está vendo que bonito que é o Apocalipse? Você olhar o Apocalipse com a visão do santuário? Tá, mas até agora, professor, o senhor não chegou a Daniel 7 e o senhor parou em Ezequiel 1 e veio para o santuário. Por quê? Vamos voltar para Ezequiel 1, eu vou manter essa imagem aí. Ezequiel 1 diz assim, o versículo 5. Olho na Bíblia, não se concentre em mim, não. Bíblia. Inclusive, quando essa live fechar, essa aula que você está acompanhando em outro dia, você parar, voltar, voltar, confie na Bíblia, não confie no professor. Eu costumo dizer o seguinte, e é verdade, que daqui a pouco a minha luz vai apagar. Eu posso descansar no Senhor. E vocês precisam confiar na palavra, que a palavra já existe há tanto tempo e ela permanece viva e eficaz, porque é a palavra de Deus que tem poder. Não é o professor, não é o ser humano, é Deus que tem poder. O versículo 1 diz assim, ó, o capítulo 1 de Ezequiel, tá? Versículo 5. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a aparência dos seres viventes. Um tinha a semelhança do homem. Epa, parece que eu vi isso aqui agora, não? A tribo de Ruben, a bandeira era de um homem. Aí vai. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. E os pés ele vai falar dos pés, etc, etc. No versículo 8 vai falar dos rostos e as asas que se ligavam às asas. E aí começa a falar a semelhança dos seus rostos. Versículo 10. Era como o rosto de homem. Então está aqui. Como a tribo de Ruben. Também tinha o rosto de leão, a tribo de Judá. O símbolo da tribo de Judá era um leão. Também tinha rosto de boi. O símbolo da tribo de Efraim era um boi. E também tinha rosto de águia. O símbolo da tribo de Dan era uma águia. Então, observe você
que no momento em que Deus mostra para Ezequiel, no capítulo 1, o santuário ou a sua glória, Deus está dizendo para Ezequiel, algumas vezes vou confundir os nomes, me perdoe, tá? Deus está dizendo aqui para Ezequiel que ele está vendo a sua glória. Ele está vendo, e vocês podem observar isso na sequência do estudo, vocês podem ver, ele está vendo justamente aquilo que foi dito para ele quando ele viu a partir do versículo 5 em diante, que é o resplendor da glória de Deus. Eu não sei se vocês perceberam aqui, se você vai para Isaías capítulo 6, vocês vão observar que Isaías estava igual a Ezequiel. O que aconteceu com Isaías no capítulo 6? Isaías no capítulo 6 estava triste com a morte de um rei que ele amava, e que era um rei que preservava, buscava fazer a vontade de Deus. E aí Deus mostra a sua glória para Isaías. Isaías, está vendo aqui como funciona a minha glória, a minha, a minha presença como é? Inclusive, você vai ver isso em Isaías 6, Ezequiel 1, depois no próprio livro de Ezequiel se repete, e você também vai ver em Apocalipse capítulo 4, corre lá. Deixa Ezequiel 1 rapidinho aí, vamos para Apocalipse capítulo 4. Diz assim, versículo 1, depois dessas coisas, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, com uma voz, ele vai dizer, e aí ele foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Então, João é levado até a glória de Deus. E aí ele viu o aspecto da glória, e aqui tem uma coisa interessante que João vai ver, ó. Presta atenção, hein? Diz assim, ó, no versículo 6, no finalzinho. E ao redor do trono eu vi 4 animais, e esses animais tinham olhos por dentro e por fora. E o primeiro era semelhante ao leão. Olha aí de novo, tá vendo? Leão. Aí eu lembro, rapaz, ao redor do santuário tinha uma bandeira de leão, que representava a tribo de Judá. Aí diz Apocalipse, eu não estou em Ezequiel agora, nem em Isaías, eu estou no Apocalipse. O segundo animal era semelhante a um bezerro. Opa, a bandeira de Efraim era um novilho, um bezerro. E o terceiro animal, semelhante a um homem. Opa, me fez lembrar agora de Rubem. E o quarto animal, como uma águia voando. Epa, lembrei de Dan. Vocês estão observando que ao redor do trono de Deus está exatamente as mesmas, aqui estava representando exatamente os mesmos seres viventes que estão agora, enquanto eu estou falando nessa live. Imagina o céu olhando para cá e dizendo, olha quem está explicando agora lá, ó. E olha lá quem está assistindo agora, tá vendo? Olha quem está assistindo 10 anos depois dessa gravação. É a representação do santuário na terra. Lembra? Êxodo 25:8. É justamente a representação do que acontece diante do trono de Deus. 4 seres viventes. Ezequiel 1, Apocalipse capítulo 4 e Êxodo, e ali a partir do capítulo 25, mostrando exatamente como funciona diante do trono de Deus, da glória de Deus. Então, gente, é por isso que no dia que eu tive um encontro com Ezequiel capítulo 1, antes de Daniel capítulo 7, eu entendi. Falei, meu Deus, então se em Ezequiel capítulo 1, nós temos Deus apresentando para Ezequiel as coisas que estão diante dele e que estão diante da glória de Deus, e que Deus tem um controle sobre tudo, e aí vocês vão ver dizendo que tinha roda sobre roda. Aparentemente, eles não, o próprio Ezequiel talvez não conseguisse entender tudo isso, mas Deus estava mostrando para Ezequiel que ele estava no controle de todas as coisas. É a mesma coisa que Deus fala para Isaías no capítulo 6, é a mesma coisa que Deus fala para João no capítulo 4. É a mesma coisa que Deus vai falar também para Daniel, na sequência do seu livro. Então, quando eu recomendo que você faça a leitura hoje, depois que você acompanhar aqui, você lê Ezequiel capítulo 1, antes de estudar Daniel capítulo 7, porque no versículo 24 diz assim, e andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Era um tumulto, um exército estava ali. E no versículo 25 ele diz assim, e ouvi uma voz vinda do firmamento, que estava por cima de suas cabeças,
E por cima do firmamento, versículo 26, diz assim: havia algo semelhante a um trono, que parecia com pedra de safira, e sobre esse trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. Ezequiel viu a glória de Deus. A resposta de Deus para as preocupações de Ezequiel foi a mesma que Deus deu para Isaías no capítulo 6. Vamos chamar Isaías para essa conversa? Versículo 1 de Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Epa! Olha Isaías dando uma ideia para a gente aqui. Templo, santuário. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a glória de Deus, diante da glória de Deus, nós temos os 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, aqui no santuário do deserto, eu gosto do santuário do deserto, porque no deserto o nosso povo não tinha casas. Eles acampavam em barracas. Então, era mais fácil para a gente perceber essa disposição. E nessa disposição, Efraim, Ruben, Judá e Dan representava os 4 seres viventes que estão diante da glória de Deus, cuja função dessas 4 tribos era justamente cuidar, preservar e ajudar na organização do acampamento. No futuro, vocês vão descobrir que Dan se revoltou contra Deus, Efraim acompanhou, e Ruben, sabe lá o que aconteceu com ele. E a única tribo que decidiu ficar do lado de Deus foi a tribo de Judá. Que triste, que triste. Mas isso é assunto mais para frente. Vamos lá? Agora eu quero mudar o slide, eu vou tirar esse daqui e vou colocar o outro para a gente já avançar para o nosso bate-papo aqui e avançando nesse sentido. Então eu tenho Ezequiel 1, 4 seres viventes, você vai ver isso se repetindo em Apocalipse 4, que é uma representação, ou que o santuário da terra era uma representação disso tudo. Vocês já observaram a explicação. E eu disse para vocês que vocês vão encontrar resposta para que cada tribo, que figura tinha na bandeira de cada tribo, olhando para o material que os próprios judeus desenvolveram ao longo da sua história. São, digamos assim, tradições ou tardias, né, em explicações, mas que têm esse tipo de fundamento que é interessante a gente usar e citar como fonte, porque pode ser que apareça um ou outro teólogo ou uma outra pessoa que conhece dizendo, não, o professor está errado, olha, eu estou citando a fonte. Muito bem. Então, no deserto, nós tínhamos um sumo sacerdote. Não esqueçam desse detalhe, viu, pessoal? Isso é importante que nós saibamos, porque mais à frente nós vamos tratar desse assunto outra vez. Deixa eu só alternar aqui. Nós tínhamos, então, deixa eu voltar aqui. Só um minuto que a minha internet está um pouco lenta. Então, volta e meia cai aqui a tela. Deixa eu só voltar de novo aqui. Essas figuras eu peguei na internet, não são figuras minhas. Eu procuro sempre informar isso justamente para que ninguém depois vai dizer, não, ele pegou e não informou. São figuras públicas, né? Então, eu acredito que eu posso divulgar, porque eu não estou também tirando o mérito de quem, assim, teve o cuidado de fazer e etc. Pelo contrário, eu estou dizendo que elas estão na internet e que são figuras que as pessoas podem, se tiverem interesse, utilizar. Vamos lá. Eu agora mostro... Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Pronto, agora eu consigo. Então, nós temos aqui, diante dessa realidade e dessa disposição que nós estamos falando, eu tenho aqui a figura do sumo sacerdote, que representa Jesus, a figura do profeta, que representa Jesus, e a figura do rei, que representa também Jesus. Essas 3 autoridades, vamos chamar assim, estão relacionadas também com Cristo. São
cargos, títulos, vamos dizer assim, que nós vamos ver que Cristo, no seu ministério, ele acabou, em um outro momento, ele foi profeta, ele foi sacerdote. Nós sabemos que hoje ele é sumo sacerdote, em breve ele apresentará nessa terra como rei. O sumo sacerdote também tinha outra característica, vocês vão encontrar isso muito claro em todo o Velho Testamento, especialmente no Pentateuco, e também no livro de Josué, em Juízes também, que era de julgar. Então essa era outra característica, tá? Que nós vamos mais cedo ou mais tarde tratar sobre isso. E agora eu mostro a última parte da nossa conversa de hoje, para nós caminharmos aqui para o final e para abrir para o nosso bate-papo costumeiro. Hoje, como introdução, a minha ideia era justamente tratar desses assuntos para que nós pudéssemos, quando chegarmos a Daniel capítulo 7, quando nós começarmos a abrir Daniel capítulo 7, então nós teremos uma visão mais clara daquilo que é o objetivo nosso dentro deste capítulo. Então, apareceu a tela, muito simples também, para que vocês possam relembrar, né, com mais calma. Daniel capítulo 2, o ano é 603, aqui você tem uma estátua. Essa estátua tem a cabeça de ouro, aí vem ouro, prata, depois tem bronze e ferro. Onde é que se encontra esses metais? No santuário, nessa sequência. O lugar santíssimo é de ouro. Lembra? Os querubins, a arca da aliança, ouro. E aí vai até o chumbo, que é o altar de holocausto, que é a mistura de ferro ali com bronze, que era para suportar, né? É isso mesmo? Creio que sim, para suportar o calor. Muito bem. Aí você tem um tampão, né? 50 anos, rapaz. Eu já quebrei a cabeça. Meu Deus, por que 50 anos? Para chegar a Daniel 7. E agora a gente já entende por quê. Porque antes de chegar em Daniel 7, que são os animais que vão dar sustentabilidade, vai dar respaldo para que o chifre pequeno tenha o poder que ele precisa ter, ou que ele quer ter. Por quê? Porque Daniel 7 é a contrafação de Ezequiel capítulo 1. Por quê? Quem é, e aqui eu coloquei uma figura que eu encontrei na internet, quem é que no seu trono, no seu poder, na sua glória, tem 4 seres viventes ao seu redor? Jesus. Então, eu já disse, aparece seres viventes que têm semelhante ao homem, ao novilho, à águia. Percebeu? E aqui, em contrapartida, você tem Daniel 7. Deus mostra para Daniel, 50 anos depois do capítulo 2, ele dá uma visão de como seria essa sequência de reinos. Agora não mais representado como metais, e sim como semelhante a animais. Sendo que o último animal, não há nenhum animal igual a ele na nossa fauna. Então, 50 anos antes de Deus, 40 anos antes de Deus mostrar a contrafação, ele mostra a sua glória. E quando eu descobri isso, eu falei: louvado seja Deus, porque Deus me deu a oportunidade de, com calma, entender isso. Por que dos animais em Daniel capítulo 7? Por que, gente? Porque Deus, semelhante a animais, tá? Porque Deus, diante do seu trono, tem, segundo o Apocalipse, Ezequiel e Isaías, 4 seres viventes, semelhantes. E aí eu mostro para vocês, como vocês viram agora, que o santuário, ao redor do santuário, tinha 4 tribos. E essas 4 tribos tinham em suas bandeiras essas 4 figuras. E essas 4 figuras aparecem no santuário ou diante da glória de Deus. Em Apocalipse capítulo 4. Ezequiel capítulo 1, no livro de Ezequiel, vai aparecer outras vezes, depois a gente vai ver. Isaías capítulo 6. E no livro de Daniel nós vamos entender isso também, porque muita coisa vai estar explícita, e outras coisas estarão implícitas no livro de Daniel. Lembre-se,
Depois que nós estudarmos Daniel 7, aí sim, nós vamos entrar para Daniel 8, 9, de 10 a 12. Mas aqui, nós temos que parar e conversar bastante. Porque nunca esqueça do que eu tenho dito nas outras lições. Daniel 2 é o índice das profecias de Daniel e Apocalipse. O índice de Daniel é Daniel 2, assim como o índice do Apocalipse é Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas. Que Deus abençoe você. A nossa ideia, ao estudar Daniel com a ajuda de Ezequiel e com a ajuda de Isaías e depois com a ajuda de Jeremias, é importantíssimo para que nós tenhamos uma visão completa daquilo que Deus, por misericórdia, fez chegar até nós. E há um detalhe interessante. Nós tratamos Ezequiel, muitas vezes, quando nós vamos estudar a Bíblia com outras pessoas, nós pegamos Ezequiel e separamos de Daniel. Então, a gente explica Daniel, mas ainda bem que ninguém te perguntou sobre porquê da estátua, porquê dos animais, esse tipo de coisa, porque aí você ia precisar de uma resposta. E a resposta, eu entendo que uma resposta mais clara, uma resposta mais tranquila é justamente tratar Daniel capítulo 7. Depois nós vamos avançar para Apocalipse 13, viu? No Apocalipse 13 você vai ver o que acontece. A junção dos animais para dar suporte àquele que se coloca como o representante de Deus na Terra. Aí vai ficar muito mais claro na sua mente o porquê que isso, na minha cabeça, digamos assim, capítulo 7 é a contrafação de Ezequiel, capítulo 1, ou seja, a contrafação do trono de Deus. Na terra, alguém vai trazer para si os cargos e atributos que só pertencem a Cristo. Quais são esses atributos? Rei, sumo sacerdote e profeta. Mas isso você só vai aprender se você estiver conosco nas próximas lições, ou ao vivo, como muita gente está fazendo aqui agora, ou acompanhando esse canal na sequência que Deus nos dará a oportunidade, se for para a sua honra e glória, que nós, né, Lissandra, continue gravando aí nossas humildes e tranquilas, assim, bem simples explicações, justamente são explicações bem simples, vocês estão vendo, não tem nada de sobrenatural, digamos assim. O poder é da palavra e a explicação é da palavra. Se isso contagiou você, se isso tocou seu coração, é porque você está dando a oportunidade para o Espírito falar com o seu coração. Não sou eu sou pó e cinza, desconhecido. Ninguém me conhece, mas a palavra de Deus, louvado seja Deus por isso, é conhecida, viva e permanecerá para sempre. Que Deus abençoe você. É a minha oração e também eu espero que você esteja aqui na semana que vem. Por quê? Ou nos próximos dias, porque nós precisamos entender mais claramente Daniel 7 em contrafação a Ezequiel capítulo 1. E aí vocês vão perceber que a coisa é mais séria do que a gente pensa. E não esqueça, para entender melhor Daniel, eu preciso do santuário, da ajuda de Isaías, da ajuda de Jeremias e da ajuda de Ezequiel. E ainda tem os profetas pequenos que viviam naquela época que nós vamos trazer, assim que possível, para a nossa conversa. E outros que foram depois de Daniel e que falaram daquilo que Daniel pregou e profetizou, e eles estavam vivos na época. E eles falaram exatamente o que Deus, o Espírito Santo de Deus, que guiou todos esses homens, que inspirou esses homens, permitiu que eles falassem, movidos pelo Espírito, e nós que estamos aqui hoje estamos sendo iluminados pelo mesmo Espírito. Que Deus abençoe muito sua vida. Vamos finalizar com uma oração e logo após vamos para as nossas perguntas. Eu acho, né, que hoje deve ter um bocado de pergunta, hein? Senão eu vou pensar que eu não consegui explicar aquilo que Deus pediu para explicar. Tá bom? Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua palavra. São assuntos delicados, cheios de detalhes, tratando de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, de Daniel e até o Apocalipse, Senhor. Nos ajude, nos ajude. Nós precisamos ser humildes. Se a humildade não caminhar conosco, você sabe, Senhor, nós precisamos ser humildes. Nos ajude.
Abençoe a todos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando ao vivo, que vão ver depois, nossas famílias, nossos familiares. Nos conceda o teu Santo Espírito. E Espírito Santo, continue nos conduzindo, nos ajude a ser humildes. Ao errar, pedir perdão, gravar outro vídeo, explicar aquilo que tiver que explicar. E todas as vezes que alguém assistir, que eles esqueçam de quem está falando, mas que eles estejam com os olhos fixos na palavra, e a palavra e o Senhor Espírito Santo os convença daquilo que está sendo dito, das verdades que são apresentadas, porque essa, nós sabemos, é a função do Senhor, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nossa função, conforme nos disse o profeta Jeremias, é fazer isso aqui, testemunhar daquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. Nos ajude, nos abençoe e coloque todo esse povo com os olhos fixos em Jesus e na sua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.